Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós aqui na Assembleia de Deus em Remédios, em concordância com as orientações do governo do Estado, do governo municipal, nesta noite nós não estamos fazendo o nosso culto como de costume, no nosso templo. Então estamos aqui nas dependências da igreja, estamos em uma das salas da igreja, onde nós improvisamos aqui um estúdio para poder passar aos irmãos o culto desta noite. Eu agradeço a todos os irmãos que estão nos acompanhando, amigos também que receberam o link, estão nas suas casas nos assistindo pelo smartphone ou pelo computador. Nós agradecemos a sua atenção e o seu carinho para conosco. Nós vamos fazer neste momento um momento de oração para que o Senhor nos abençoe nessa programação e que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida nesta noite. Um outro objetivo também dessa filmagem é de poder manter este contato com os irmãos, tendo em vista o distanciamento por força da igreja estar fechada, os trabalhos públicos não serem feitos. Nós estamos tendo essa gravação como uma forma também de manter um contato com os irmãos. Se você tem um pedido de oração, você pode enviar o seu pedido de oração através do nosso site adremedios.com. Você pode enviar o seu pedido de oração e nós vamos receber aqui online e estaremos apresentando a sua vida, o seu lar e a sua família em nome de Jesus. Oremos a Deus. Deus Pai Celestial, somos gratos por este culto, por esta programação, por este momento, em transmitir, Senhor, aos teus filhos uma porção da tua palavra e também um momento de louvor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um dos irmãos que estão nas suas casas, se resguardando, se cuidando, neste período em que esta pandemia, Senhor Jesus, visita o nosso país, assim como também já passou por outros países e ainda está também em outros países. Ó Senhor, nós apresentamos a saúde do teu povo, a saúde de todas as pessoas da nossa nação. Abençoa também os nossos governantes, as diretrizes que eles nos têm dado, que possamos, Senhor Jesus, ser assim abençoados e cuidados por Ti. Nós assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento ouvir 2 louvores com o nosso grupo musical e eu agradeço desde já a cooperação dos que estão nos assistindo. Vamos ouvir. Seu amor a ti quer
Mais um? Vira a câmera. Aí. Não, tá em alta. Segura aqui pra mim. Puxa um pouquinho mais pra lá. Aí, travou. Puxa pra baixo. Puxa inteiro. Mais um pouco. Aí. Nossa, bateu só. Puxa mais pra baixo. Aperta um pouquinho. Puxa esse lado aqui pra baixo. Tem uma coisa aqui, ó. Pega aqui. Uma coisinha. Um suportezinho. Como é que faz pra Sei virar? que os meus olhos sempre atentos permanecem.
tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço aos irmãos do louvor, a cooperação nesta noite. Nós estamos muito felizes. Eu gostaria até de agradecer aqui aos jovens que se dedicaram aqui desde sexta-feira à noite, quando nós gravamos aqui um primeiro vídeo, comunicando aos irmãos a suspensão dos cultos. Nós fizemos na sexta-feira esse vídeo, está à disposição no nosso site e também está à disposição no Instagram. Os irmãos podem acompanhar e ver esse vídeo, onde nós explicamos as motivações de estarmos, a partir de hoje, fazendo os cultos pela internet. Então, eu gostaria de agradecer nessa noite aqui ao Fabiano, ao Lucas, ao Mateus, ao Caio, ao Abner, ao Alan, ao Levi, também ao pastor Wagner, ao Lucas, que estão aqui cooperando conosco, nos ajudando e desde sexta-feira montando aqui este mini estúdio aqui na nossa igreja, para que nós pudéssemos aqui realizar essa programação. Ao irmão que está nos assistindo aí na sua casa, no Facebook neste momento, nós agradecemos aí a sua audiência, a sua cooperação. Mantenha-se conectado conosco e também no Instagram, quem está conectado pelo Instagram, neste momento estamos ao vivo no Instagram, tivemos alguns probleminhas no Instagram, mas já retornamos, então estamos no Face e no Instagram ao vivo. Neste momento, nós vamos passar a palavra ao pastor Wagner, que fará uma leitura da palavra de Deus a nós nesta noite. Quero cumprimentar todos os amigos e irmãos em Cristo, com a paz do Senhor. Gostaria de ler o Salmo de número 100, para que nós possamos meditar também nesta noite. Salmo 100 é um salmo de ação de graças, e nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade rica que temos de nos unir, de nos juntar e estarmos em oração, com um só propósito de louvar o Senhor. Não importa se o irmão está perto ou está longe, o importante é que estejamos todos num só propósito. E o propósito não é diferente, é de louvar, glorificar o nome do Senhor. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Paulo. Eu agradeço aqui a leitura feita pelo pastor Wagner, que fala acerca do louvor nesta noite. Apesar das dificuldades de saúde pública que enfrentamos no nosso país nesse momento, mesmo assim estamos aqui louvando ao Senhor. Eu gostaria de também passar uma informação. Neste momento nós estamos conseguindo transmitir pelo Facebook e transmitindo pelo Instagram. No YouTube ainda não é possível. O vídeo vai subir um pouco mais tarde. Quando terminar o culto, ele entra no YouTube. O irmão que não pôde ver agora poderá ver pelo YouTube. Também no nosso site, no adremedios.com,
você pode acessar o nosso site e ele vai te canalizar para um desses sistemas, dessas plataformas, para que você possa nos assistir. Eu gostaria de, nesta noite, antes de trazermos uma porção da Palavra de Deus, fazer mais uma oração. Eu tenho sentido em meu coração, nesta semana, neste dia de hoje, estamos orando pelas pessoas que passarão por muitas dificuldades de trabalho nos próximos dias. Veja bem, irmãos, muitas pessoas estão tendo impedidas em função do seu trabalho, comércios estão sendo fechados temporariamente, a questão do transporte público também tem sido um dificultador, e muitas pessoas que, por vezes, não têm um emprego fixo, não trabalham aí, como a gente diz, registrados ou de uma maneira formal. Essas pessoas dependem do seu dia a dia para a sua sobrevivência, os cuidados com as suas famílias. E eu tenho sentido em meu coração de, nesta noite, além de apresentarmos toda a Igreja do Senhor, também orarmos por essas pessoas que passarão por algumas dificuldades nos próximos dias. Nós temos aqui uma quarentena decretada no nosso estado até o início de abril, e nesse período essas pessoas terão muitas dificuldades de trabalho, pessoas que são autônomas, vendedores, trabalham em lojas, passarão por muitas dificuldades. Então eu gostaria de, nesse momento, orar e apresentar essas vidas também, para que o Senhor as abençoe em nome de Jesus. Nós já temos também alguns casos registrados no nosso país. Antes de vir para a igreja transmitir esse culto, eu pude assistir um relato no Ministério da Saúde, e o Ministro da Saúde informou que já há muitas pessoas contaminadas no nosso país, também já tivemos alguns óbitos, e nós vamos continuar orando para que o Senhor proporcione que esta pandemia, que ela não se alastre de uma maneira avassaladora no nosso país, e ela possa ser controlada, e a medicina possa assim também estar trabalhando. Afinal de contas, o Senhor Deus proporcionou que os médicos assim pudessem fazer. Também, queridos irmãos, eu gostaria de lembrá-los que a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar as autoridades constituídas. E as nossas autoridades têm recomendado que não se abra a igreja para cultos e para grandes movimentações de pessoas. Daí o porquê estamos optando por esta forma online. E nós estaremos não só hoje, domingo, às 19h30, como foi hoje, 19h40, nós começamos, é o primeiro vídeo, nós temos algumas dificuldades técnicas, mas também estaremos aqui na terça-feira, às 8h30 da noite, transmitindo mais uma porção da Palavra de Deus, mais um culto como esse. Estaremos aqui para manter esse contato com a Igreja do Senhor. Oremos então. Senhor Deus Pai Celestial, apresentamos neste momento o Senhor Jesus, os irmãos que estão em suas casas, irmãos aqui de nossa igreja, da Assembleia de Deus em Remédios, amigos que nos estão ouvindo, parentes, familiares desses irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook. Ó Senhor Deus, abençoa cada vida, abençoa a vida de cada um deles que podem nos acompanhar nesta noite e ouvir-nos aqui falando de Ti e falando do Teu amor. Nós somos gratos também pela equipe de irmãos que está aqui trabalhando conosco nesta noite, que saíram dos seus lares para vir até a casa do Senhor, para proporcionarmos este momento, este culto online. Ó Senhor Jesus, em especial, como já disse aqui, apresentamos, ó Senhor, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, em especial do nosso estado. Passaremos aqui por uma quarentena, Senhor, de aproximadamente 15 dias, e essas pessoas terão muitas dificuldades de trabalho e de poder obter o seu sustento. Abençoa, pois, a cada um, cuida, ampara, Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia na mesa de cada um desses trabalhadores do nosso estado. Ó Pai querido, nós assim pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua audiência e fazer uma leitura da Palavra de Deus e trazer uma breve reflexão aos irmãos que nos acompanham neste momento. Eu gostaria de que os irmãos pudessem acompanhar ali nas suas casas. Você abre a sua Bíblia, vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o verso 16, 17 e 18 desse texto bíblico. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos ou desgastados, interiormente estamos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves
e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Até aí, amém. Deus abençoe aos irmãos pela leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, este texto fala acerca de uma momentânea prova, de uma momentânea dificuldade. E nós estamos passando uma momentânea dificuldade em nosso país. Esta momentânea dificuldade, que causada por uma questão de saúde pública, afeta a todos nós. Afeta os alunos nas escolas, os trabalhadores, as igrejas, os comerciantes, os comércios, as instituições públicas, todos somos atingidos. Mas a palavra de Deus diz que essas momentâneas provas, elas nos desgastam, mas também ao mesmo tempo, através delas, o Senhor trabalha na nossa vida espiritual e nós conseguimos ser renovados no Espírito, através da presença do Espírito Santo e de Jesus em nossas vidas. E aí os irmãos se perguntam, se indagam nas suas casas, ou conversando entre familiares, por que isso está acontecendo na nossa sociedade, por que em outros países aconteceu, por que isso chegou ao Brasil. Eu gostaria de abordar um pouco com os irmãos a questão da vontade permissiva de Deus. Ou seja, nada acontece conosco sem que Deus não o permita. E a vontade permissiva de Deus, ela está acima de todas essas coisas. Provavelmente nós estejamos discutindo porque Deus deixou isso, porque está acontecendo isso, mas eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos debaixo da vontade permissiva de Deus. Há um texto bíblico muito conhecido dos irmãos que diz o seguinte, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor não o permita. Então Deus tem o controle total de nossas vidas, e se nós estamos passando por esses momentos de dificuldade, com certeza o mesmo Deus irá proporcionar solução e conforto às nossas vidas. E quando nós falamos da vontade permissiva de Deus, eu gostaria de frisar com os irmãos que em Tiago, capítulo 1, verso de número 17, diz que todo dom, tudo aquilo que vem do alto, do Pai das luzes, ou seja, que vem de Deus, é perfeito. Ou seja, se Deus nos permite que estejamos passando por esse momento de dificuldade no nosso país, é porque o Senhor o permite. Deus está permitindo. E a vontade de Deus é perfeita. Algo Deus deseja fazer conosco através dessas provas e dessas dificuldades. Deus está se utilizando disso de alguma forma para falar conosco, para provar a nossa fé, para que nós possamos exercitar a nossa fé. Então, antes que o irmão na sua casa comece a se questionar ou perguntar, mas Deus não está olhando para mim, por que estamos passando por isso? Eu quero dizer a você, antes de tudo, que a vontade de Deus, ela é perfeita. Uma outra coisa que gostaria de frisar com os irmãos, quanto à vontade de Deus, é que não temos como fugir dela. Jonas, no capítulo 1, verso de número 2, uma passagem bíblica bastante conhecida, inclusive um dos personagens bíblicos mais conhecidos quanto a essa questão de fugir da vontade de Deus. Os irmãos conhecem bem a história. Jonas foi chamado para levar a palavra de Deus a uma cidade chamada Nínive, e ele rejeitou aquilo. No primeiro momento ele repudiou aquela ordem de Deus para que ele fosse para aquele lugar, e ele passou algumas dificuldades decorrentes desta rejeição ou deste não aceitar a vontade de Deus. Mas nós não podemos, irmãos, ficar vagueando, não podemos ficar perdidos como Jonas ficou, fugindo. Não, nós estamos debaixo da vontade de Deus. E a palavra de Deus, em Tiago, no capítulo 4 e 7, diz que nós não devemos ficar sem direção. Nós devemos nos achegar a Deus. E a palavra de Deus, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então Deus, nesta noite, Ele está falando no meu coração, no seu coração, que a vontade de Deus, ela é perfeita, e que nós não devemos fugir dela. Nós devemos enfrentar as dificuldades, devemos estar olhando de frente para a dificuldade, não devemos fugir,
devemos passar por esta prova, porque o Senhor Deus está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para os irmãos que estão aqui comigo nesta noite, cooperando, ajudando nessa transmissão, e está abençoando a cada um de nós aqui para enfrentarmos essa dificuldade e este momento difícil. Então é necessário um terceiro ponto que eu gostaria aqui de frisar com os irmãos, para que nós possamos entender a vontade de Deus, irmãos, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus e nos relacionarmos com Deus para a compreensão desta vontade. Nós temos que entender que Deus tem um relacionamento conosco. A nossa fé, ela não é passiva ou passageira, a nossa fé é ativa. Nós cremos num Deus em que nós oramos e aguardamos dele uma resposta. Nós lemos a palavra e queremos da palavra alguma resposta, alguma orientação. Portanto, a nossa fé e a nossa convivência, o nosso viver com Deus é um relacionamento ativo, um relacionamento recíproco, há reciprocidade entre nós e Deus. O relacionamento também, ele é verdadeiro, ele não é algo etéreo, ele não é algo que só está na nossa cabeça, não, o relacionamento é verdadeiro, nós oramos e Deus interage conosco. E o nosso relacionamento com Deus, ele também não é algo passageiro, ele é algo duradouro. Quando nós nos aproximamos de Deus, as nossas expectativas sempre estão alinhadas à nossa vida, ao nosso futuro, ao futuro da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, da nossa salvação, da nossa vida espiritual. Então são todas coisas que não são momentâneas, são coisas que hoje nós aceitamos, são coisas que hoje nós buscamos, mas que na nossa vida, ao longo do tempo, elas vão se realizando nas nossas vidas paulatinamente. Então a nossa fé, o nosso relacionamento, ele não é algo passageiro. Então quem não tem algo passageiro, ou quem estabelece uma relação contínua com alguém, há ali uma relação de confiança. Então se nós temos uma relação de confiança com Deus, obviamente no momento de prova como esse, nós vamos entender a vontade permissiva de Deus. Nós vamos entender isso. E a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 12, versículo 50, palavras de Jesus, ele diz o seguinte: quem faz a vontade do Pai é meu irmão, quem faz a vontade do Pai é minha irmã. Palavras de Jesus, ou seja, Jesus, Filho de Deus, quando ele olha para mim, ele olha para você e vê que eu e você aceitamos os desígnios de Deus para a nossa vida, aceitamos a vontade permissiva de Deus, vontade essa que estamos passando neste momento na nossa nação e no mundo, nós estamos vivendo debaixo da direção de Deus. E quando nós vivemos e aceitamos essa vontade permissiva de Deus, quando nós entendemos que é Deus que está agindo na nossa vida, que é Deus que está cuidando de nós, essa relação verdadeira, ela é aceita por Deus, e Jesus Cristo nos abençoa. E Jesus Cristo diz que é seu irmão aquele que aceita esta vontade permissiva. Então, portanto, eu nesta noite quero ser reconhecido por Jesus como seu irmão, herdeiro de Deus e abençoado por Deus. Então, a nossa relação não é momentânea, a nossa relação com Deus, ela não é passageira, ela é duradoura. Então, mesmo no momento de grande dificuldade como este que nós passamos, nós também estamos debaixo da direção de Deus. Uma outra coisa que gostaríamos aqui de pontuar com os irmãos nesta noite é que viver debaixo da vontade de Deus requer alguma dedicação. Fazemos a vontade de Deus, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 13, verso 21, diz que fazemos a vontade do Pai e Ele opera em nós aquilo que é agradável. Nós estando debaixo da vontade de Deus e aceitando a vontade de Deus, nós conseguimos passar por momentos como esse que nós estamos passando em nossa nação com muito mais facilidade, porque nós vamos exercer o amor, exercer a caridade. Esta semana eu ouvi um noticiário e uma pessoa estava informando que na cidade onde ela reside, alguns jovens estavam indo ao supermercado fazer compras para idosos. Então aquele jovem ia até a casa do idoso, o idoso dava lista a ele do que ele precisava do supermercado, e aquele jovem ia até o supermercado, fazia a compra e trazia para o idoso, de forma a fazer com que aquela pessoa que está no chamado grupo de risco, que o ministro da Saúde sempre
está nos orientando, e mesmo o governador também menciona, aquela pessoa que estava no grupo de risco, aquele idoso, ele não precisou sair da sua casa, se deslocar até o mercado. Uma pessoa jovem fez a ele esta gentileza. Isso, irmãos, é um sinal de que nós estamos deixando realizar em nós a agradável obra de Deus. Então, no momento de grande dificuldade como esse que nós atravessamos, e então estou tendo cuidado de, nesse primeiro culto online, abordar esse tema com os irmãos, acerca das provações que nós estamos passando, é justamente para dizer aos irmãos que esta dificuldade ela está debaixo da vontade permissiva de Deus, e que com fé, e com esperança, e com bondade, e com amor, nós estaremos enfrentando sim essas dificuldades. A palavra de Deus ainda diz em Gálatas, no capítulo 2, verso 19 e 20, diz o seguinte, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ora, se nós estamos tendo uma relação com Deus, eu acabei de dizer aqui, há uma relação verdadeira de reciprocidade, de amor, de convivência, onde nós oramos e esperamos em Deus, onde nós buscamos a sua palavra, onde nós oramos, obviamente, também no exercício dessa fé, nós sentimos a presença de Cristo em nossas vidas e percebemos que Cristo está em nós. Ora, se Cristo está em nós, é muito provável que desejamos ser parecidos com Cristo. E aí é aquilo que acabamos de dizer, que dentro da vontade de Deus nós estaremos vivendo como Cristo andou, estaremos pensando como Cristo vivenciou e estaremos exercendo a bondade, o amor, a caridade dentro daquilo que Jesus Cristo ensinou nos seus evangelhos. Portanto, nesta palavra nós deixamos aos irmãos estas observações quanto à vontade permissiva de Deus. E para encerrar esta breve reflexão, eu gostaria de abordar aqui rapidamente acerca da vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus e a nossa ansiedade. As pessoas estão ansiosas. Nós recebemos vídeos vários pelo WhatsApp, uma enxurrada de vídeos, depoimentos, links no YouTube, com histórias de pessoas passando por dificuldades. Eu via um vídeo onde uma mãe queixava-se da questão estudantil do seu filho, a preocupação com os estudos e várias preocupações vão chegando às nossas vidas num período como esse. As coisas começam a se acumular, as preocupações começam a aparecer, a surgir, e a preocupação nos leva à ansiedade. Certa vez um pastor esteve aqui em nossa igreja e ele comentou que o excesso de preocupação com o futuro é o que nos traz a ansiedade. Também, assim como o excesso de preocupação com o passado muitas vezes nos traz a depressão, porque nós começamos a recordar coisas ruins, coisas não agradáveis que passamos em nossas vidas, e aí nos deprimimos com aquilo. Mas, falando de ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro, e aí a ansiedade vem sobre as nossas vidas. Eu gostaria de deixar a você nesta noite um versículo bíblico que está em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Queridos irmãos, eu gostaria de encerrar esta breve reflexão dizendo que Deus nos ama, que Deus nos quer bem. Não fique ansioso pelo amanhã. Vamos enfrentar a cada dia este momento difícil. Talvez você esteja na sua casa preocupado com algum familiar, algum parente que possa estar em um grupo de risco, ou alguém que possa estar com suspeita na sua família. Você pode estar com algum tipo de preocupação. Eu digo a você nesta noite que você possa refletir em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, e que você possa lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de você e o Senhor continuará cuidando de você. Eu agradeço a cada um de vocês que nesta noite estão nos acessando, estão nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Eu gostaria de pedir aqui ao grupo musical para termos mais um louvor, e aí depois do louvor nós estaremos dando alguns anúncios, algumas informações
e também fazendo uma oração de agradecimento por este primeiro programa, por esta primeira transmissão de culto online aqui na nossa igreja, neste período de quarentena que atravessamos. Vamos ouvir.
irmãos, nós gostaríamos de dar alguns breves avisos. Se você tem seu pedido de oração, você que é membro aqui da igreja, ou mesmo que você esteja nos assistindo, você pode enviar seus pedidos de oração pelo site adremedios.com. Entre lá, tem um link pedido de oração, você que está nos assistindo. Aos irmãos aqui da igreja que já nos conhecem, têm os nossos contatos pessoais, podem enviar para mim também o seu pedido de oração e nós estaremos aqui intercedendo em seu favor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Há também no site da igreja algumas informações administrativas quanto a atendimento e quanto a questões também sobre contribuição. Os irmãos podem olhar lá no site, nós não vamos aqui ficar prolongando essas explicações, mas o principal é que às terças e domingos eu estarei aqui juntamente com o pastor Wagner para atendimento aos irmãos, nas terças-feiras às 20 horas e no domingo às 18h30. E as transmissões serão sempre no domingo por volta das 19h30 e na terça-feira entre 20h30 e 21 horas nós vamos estar soltando as transmissões. Então nós gostaríamos de deixar também este aviso. Nós estamos vendo aqui a parte técnica, nós tivemos alguns probleminhas na transmissão no Face durante a transmissão, mas no Instagram está 100%. E se o irmão não conseguiu ver na íntegra, ou o seu sinal caiu, alguma coisa aconteceu, não se preocupe. Entre no adremedios.com e você vai ter os 3 canais, você vai conseguir pelo site da igreja, clicar nos 3 canais, você vai poder ver na íntegra esse culto, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube também estará lá o trabalho de hoje. Eu gostaria de agradecer a cooperação dos irmãos das suas casas. Nós estivemos aqui monitorando, tivemos aqui um excelente número de irmãos nos acompanhando pelo Facebook. E eu gostaria de agradecer nesta noite, agradecer aqui a cooperação da equipe. Terça-feira estaremos aqui de volta, transmitindo mais um culto como este. E gostaria de deixar aos irmãos um recado especial. Cuide bem de sua saúde, siga as recomendações de saúde que têm sido dadas, de saúde pública, quanto à sua higiene pessoal, seus cuidados, evitar lugares onde tenha muito afluxo de pessoas. Vamos procurar seguir as orientações médicas, recomendações de saúde. É um momento difícil que atravessa o nosso país, mas eu creio, e falamos aqui nesta noite, que o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Um abraço a todos os membros de Vila dos Remédios, um abraço também aos amigos que estão nos assistindo, que receberam o link de algum irmão, ou convite pelo Face para nos assistir. Que Deus abençoe você aí na sua casa. Mantenha contato conosco e estaremos aqui sempre à sua disposição. Estarei aqui atendendo na terça e domingo, eu, pastor Wagner, estaremos aqui atendendo aos irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus Pai Celestial, somos gratos pela transmissão desse culto, somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanharam de suas casas nesta noite. Agradecemos aqui por essa equipe de trabalho que está aqui dedicada nesta noite. Agradeço pela minha vida, vida do pastor Wagner, que aqui estamos procurando, Senhor, realizar a Tua obra, ó Senhor, e manter assim este contato com a Tua igreja, com o Teu povo, mesmo nesse momento difícil de saúde pública que atravessa o nosso país. Estamos aqui, Senhor, à sua disposição. Abençoa, pois, a cada um. Abençoa também os amigos que estão nos ouvindo, que estão conhecendo a igreja pela primeira vez, tendo um contato pela primeira vez com os nossos canais de comunicação. Abençoa, pois, a cada um. E que seja derramada a Tua bênção sobre cada vida. É o que nós assim lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso amor Jesus Cristo, que as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe e agradeço a sua atenção em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.